Então, para hoje eu escolhi o tema das crianças agitadas. Hum, Ora, toda a criança é agitada. Eu sei que quando coloquei o tema eu não quis estar a especificar que me estava a referir às crianças mais agitadas do que o normal. Mas toda a criança, desde que tenha saúde, que esteja feliz, ela é agitada. Um, Até às vezes quando estão doentes, elas se mexem, não é? Portanto, às vezes para ficarem quietas têm que estar muito mal. Então, toda a criança é agitada e isso é perfeitamente normal. Elas têm vida, elas têm muita energia em todos os seus aspectos, não é? Então, não é esse tipo de criança que normalmente dá os problemas ou cria os desafios. São aquelas que têm dificuldade em parar, que perturbam muitas vezes em casa a harmonia, na escola, aquelas cujos pais normalmente estão sempre a receber queixas dos professores, queixas dos colegas, estes casos mais específicos que felizmente, acredito eu, não são a maioria, mas que ainda assim são bastantes e que provocam muito stress e desequilíbrio muitas vezes dentro de casa, na família, na escola, etc. O tempo que eu fui professora havia bastantes crianças e adolescentes com estas características. São um desafio muito grande, principalmente, falando agora mais diretamente também para os professores, principalmente quando se tem uma sala com 20, 25, 30 alunos, de acordo com o ciclo de escolaridade. É muito complicado ter um menino ou uma menina que não para, que não sossega, a questão às vezes não é só o não parar e o não sossegar, parece que está sempre a precisar de fazer asneiras, de dar nas vistas. E este é um ponto chave e fundamental, não é? É o dar nas vistas. E já lá vou depois abordar mais um bocadinho esta questão. Antigamente, criar os filhos era algo natural, as pessoas nem pensavam nisso. Tinham filhos, depois tinham mais filhos, uns ajudavam a criar os outros, onde comem três, a roupa servia de uns para os outros, os cadernos serviam de uns para os outros. Portanto, as pessoas não se preocupavam com esta questão da educação. Repetia-se o modelo ou que tinha sido, ou aquele modelo que foi usado connosco, ou aquele modelo que se via nos familiares, nos amigos, etc. Portanto, havia a repetição do modelo, ainda há muitas situações, e as pessoas não se preocupavam com isso. Nós não fomos, os adultos que aqui estamos, nós não fomos educados a ser livres, a pensar pela nossa cabeça, a fazer questionamentos, a sentir ou a pensar. Sentíamos muitas vezes que estávamos aqui com um propósito, com uma missão. Muitas vezes a educação era e é, este aspecto mantém-se, não é? Feita
basicamente da mesma maneira para toda a gente, não se tendo em conta a especificidade de cada um. E ainda hoje é isso que se passa, por isso vêm aí os desafios, não é? Porque já não é para ser assim. Os pais tentavam moldar os filhos de acordo com a sua visão, com as suas expectativas, com os seus sonhos, e os filhos, na maior parte das vezes, gostavam de corresponder, não é? Porque isso era uma forma também de se sentirem aceitos, acolhidos. Então, as questões não se colocavam porque não era preciso grandes coisas para educar. Bastava seguir um padrão, seguir um modelo, ter as crianças mais ou menos alimentadas, cuidadas, algumas, sobretudo adultos que estamos aqui, algumas nem também não tiveram isso na medida em que necessitavam. Por isso nós hoje somos todos adultos aqui em processos de cura da criança, cura da criança, da nossa criança, da criança interior. Estamos todos em processo, não é? Porque hoje, olhando para trás e olhando para o presente, verificamos que precisamos fazer alguma coisa por nós, não é? Que essa educação deixou-nos marcas e hoje praticamente buscamos quem somos em essência, quem é que nós somos, o que é que nós estamos aqui a fazer. Este é o grande início da caminhada do autodesenvolvimento e dos nossos processos pessoais. Então, significa que os pais não amavam os filhos? Não, os pais amavam os filhos, mas não os viam, não os viam. Até agora, ao século XXI, basicamente, a criança não era vista. Este ver é com olhos de ver, que eu me estou a referir. A criança não era vista, a criança não tinha vontades, a criança tinha que... era a última a falar, não podia expressar as suas vontades, não é? Era a última a falar e a primeira a apanhar, era a expressão que às vezes costumava utilizar. Então, hoje verificamos que não podemos educar os nossos filhos dessa forma, porque eles reagem. Então, hoje é o grande desafio dos pais e da escola, é que o modelo existente não serve mais. E a prova é que as crianças reagem, elas desafiam, e muitas desafiam muito, não é? Porque é a forma que elas têm de expressar que não pode ser dessa maneira e que há alguma coisa que precisa ser vista e que precisa de ser olhada. Hoje, as crianças também vêm diferentes. Eu estou sempre a referir esta questão porque ela é extremamente importante. Hoje as crianças vêm diferentes e elas vêm diferentes precisamente para fazerem a diferença, para que comecemos a fazer as coisas de forma diferente. Não se pode continuar a repetir o mesmo padrão, quer seja o mesmo padrão educativo, quer seja em casa, através dos pais, quer seja na escola. A educação, o ensino escolar, ele mantém-se desde o início do século XIX. Um tipo de ensino que foi criado
mesmo a disposição das mesas e das cadeiras indicam isso, não é? Para a competição, para a obediência. E continua na maior parte das vezes. Eu, em muitas escolas, eu não podia mudar a sala, as mesas e as cadeiras daquele formato em que estavam expostos. Sei que hoje já se faz muita coisa diferente, não é? Mas o que fazer com estas crianças que vêm realmente com características bastante diferentes e com muitas especificidades, cada uma diferente da outra, o que resulta para uma, muitas vezes não resulta para a outra, e pais que têm mais do que um filho sabem isso e percebem isso, que às vezes houve algo que fizeram que resultou bem com aquele filho, vão tentar repetir com o outro e já não resulta, porque o outro é diferente e já requer outro tipo de atenção e outro tipo de olhar e isso tudo. Então, isto é muito desafiante para quem não aprendeu a ser pai e mãe, porque eu costumo dizer que nós, a maior parte das pessoas, em geral eu incluo-me sempre, não é? Porque também já estive nesse lugar, hoje estou um bocadinho mais aberta e consciente, mas também já estive. Nós, e agora perdi-me aqui um bocadinho no que estava a dizer. Já sei. Então, nós normalmente queremos ter filhos e as pessoas gostam de ter filhos, mas ser pai e mãe não é assim tão fácil, sobretudo nos dias de hoje. Então, nós não aprendemos a ser pais e mães. Eu digo muitas vezes que parir uma criança é inato na mulher, é fisiológico. O corpo sabe o que fazer naquele momento, mas educar já não acontece a mesma coisa. E a tendência que nós temos é de educar ou pela repetição daquilo que fomos ouvindo e daquilo que foram fazendo connosco, mesmo muitas vezes sem darmos conta até, repetindo frases, repetindo palavras, repetindo padrões e muitas vezes a pessoa não se dá conta, ou vamos educar pelo oposto. Fizeram isto comigo, eu não gostava, então eu vou fazer aquilo agora com o meu filho. Só que ambas as situações, elas estão em oposição, mas significa que ainda não há um trabalho feito e um saber do caminho a seguir. E então é isso que é preciso saber e é por aí que é preciso ir. A criança que escolhe os pais, através dos quais ela chega aqui, ela sabe, de certa forma, o que a espera, não é? Se bem que depois há muitas questões que podem ir mudando, porque nem tudo está previsto, como é óbvio. Então, a questão, voltando aqui à questão da criança extremamente agitada, muitas vezes essa agitação ela começa logo na forma como ela foi concebida, como ela chegou aqui. Uma das questões que influencia muito tem a ver com o momento, por exemplo, da concepção e a gravidez. Se a gravidez foi sob stress, sob ansiedade, se a mãe sentiu qualquer tipo de medo, de ansiedade, de stress, a criança absorve todas essas emoções.